Paz seja convosco. Que Deus esteja abençoando nesse momento todos os ouvintes da Palavra de Deus, todos aqueles que têm buscado santa verdade. Pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Diz lá em Efésios 5:8. Então a nossa intenção, queridos, é mostrar a Palavra de Deus pura e verdadeira, não distorcendo nenhum trecho dela, né? E pedir aos irmãos buscar com sabedoria e oração também, estar examinando as Santas Escrituras, né? Porque o Senhor, desde o princípio do mundo, ele tem criado uma terra perfeita para um homem perfeito. Só que o que acontece com o homem, né? O homem tem se desviado disso. Diz assim a palavra de Deus lá em Gênesis 1:26. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então a terra ela foi criada pela vontade de Deus para um homem perfeito. Só que o que acontece? Né? A palavra de Deus diz que tudo era muito bom. Também se estendeu ao homem, né? Então por quê? Porque o homem era a coroa da criação e trazia em seu corpo físico a imagem divina. Então, através da matéria que o Senhor cria o homem, a matéria usada foi o pó da terra, Gênesis 2:7. Isso significa o quê? Que o homem está intimamente ligado ao planeta em que vive, faz parte da terra e nela terá a sua morada. Então, aí Deus cria a mulher. E a mulher, o que ela é? Era uma extensão do homem, como adjutora, tem o papel de auxiliar no comando da vida. Gênesis 2:21-15, irmãos. E ali o homem sendo criado imortal, né? Gênesis 2:16-17. Então, mas essa imortalidade, ela permaneceu até hoje? Não, ela não permaneceu até hoje, porque a imortalidade estaria com Adão enquanto estivesse com Deus seguindo suas leis. Então Adão deixa de seguir a lei de Deus, ele peca e acontece a queda, né? E qual a queda que acontece com o homem? Ele tem a queda do homem e a perda do paraíso. Aí o homem ele recebe uma sentença de Deus, é uma ordem divina de Deus. Lá em Gênesis 3:19 diz assim, ó: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó e em pó te tornarás. Então uma ordem. O Senhor não fez o homem mortal, o Senhor pega o homem, faz ele do pó da terra, faz o corpo do homem. Aí o Senhor vem e sopra no homem o fôlego de vida, também chamado de espírito, aquele oxigênio que corre pelas veias sanguíneas e que irriga todo o corpo. E esse homem aí sim, ele passa a ser uma alma vivente. Todos os animais são alma vivente, todos os animais. A diferença nossa com os animais é que o Senhor nos fez imagem e semelhança dele. Então Adão, ao rejeitar a ordenança de vida, o que ele faz? Ele trouxe a morte para a humanidade. A concepção e a prática do pecado tiveram e têm inúmeras consequências para todo ser vivente. Adão imaginou que mesmo em pecado tudo estaria na perfeição da criação, o que foi um grande e terrível engano. A queda do homem e a perda das condições paradisíacas da terra resultaram em ignomínia. Então nós temos ali, após o pecado, nós temos a morte. Né? Temos a morte. E assim a terra ela fica totalmente tomada em pecado e violência. Diz Gênesis 6:11, a terra porém estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então o mundo antigo foi dominado pelo pecado e pela violência, não aceitando a vontade do Eterno. Isso chega até nossos dias atuais, só piorando, é homicídio, o pecado cada vez mais sendo extravasado pelas pessoas, sendo deixados os mandamentos de Deus do lado. Então o homem, desde a expulsão do Éden, ele tem conduzido o planeta longe dos propósitos de Deus. Então com o passar do tempo veio a sucessão de povos e nações. Todos os governos, absolutamente todos, irmãos, coloca na cabeça, ouvintes da palavra de Deus, todos tiveram um final. A história de reinos e reis está manchada pelo abuso de autoridade, acúmulo de pecados e falta de amor. As pessoas são tratadas como mercadoria e objetos de ganho. E tudo isto é o remate da escolha de Adão e de todos aqueles que não se sujeitam ao Criador. Então nós vemos ali que após a saída de nossos pais do paraíso, em Gênesis 4:1-8, nós temos o quê? A primeira prova de que o pecado lançou suas raízes na natureza humana. E qual que foi essa primeira prova? O primeiro ser gerado por homem e mulher foi um homicida, chamado Caim. Então, após a queda ali do homem e a terra ser tomada pela violência, né, o que os seres humanos faziam nesse tempo, enquanto a terra se corrompia? A palavra diz lá em Gênesis 6, 5, 11, 12,
Todas as inclinações eram para o mal, e o juízo dos ímpios se aproximava. Mas haviam aqueles ainda que andavam em sinceridade, se apartavam da iniquidade. Gênesis 5, 24, 6, 8 e 9. Quem que era essa pessoa? Essa pessoa era Noé. Noé, ele andava na sinceridade, né? Então o dilúvio vem, Deus avisa Noé, que por fé constrói a arca, acredita, a fé pelo vivo e pela palavra de Deus. Então o Senhor avisou, ele acreditou, ele fez a arca. O dilúvio destruiu a descendência de Caim e de todos os perversos que até então existiam no mundo. O Senhor sempre há de livrar os justos e reservar os ímpios para o castigo. É a grande lição da importância que nos ensina esse fato, que ocorreram desde Adão até Noé. E essa influência do pecado entra o quê? No sistema mundial hoje. Diz lá em 1 João 3,8, quem comete pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então nós vemos que o sistema mundial, representado pelos governos ímpios, é influenciado pelo pecado. E é justamente o que nós vemos nos dias atuais. Não é muito diferente do passado. A humanidade se deixa levar pelo pecado e isso resulta em violência, fome, doenças, injustiças, guerras e destruição. As ações aqui dos governos mundanos se traduzem em morte, desrespeitos, prazeres, subornos, corrupção e rebelião. Então a palavra de Deus, a palavra do Eterno, nos orienta a não compactuar com essa forma de vida e a seguir a trilha do bem, buscando a honra e a santidade. Os moradores da terra transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna, diz a palavra de Deus, né? Transgride a lei com a prática da idolatria, homicídios, adultérios, furtos, cobiças, etc. Muda os estatutos quando passam a criar doutrinas e mandamentos não ensinados na palavra de Deus, na Bíblia. Quebram a aliança eterna porque violam os 10 mandamentos. E os governos do mundo, eles fazem o quê? Eles fazem isso, né? Traz as propagandas, os incentivos de aborto, de prostituição, de tudo isso. Ensinam nossas crianças na escola em feitiçarias, né? Questão de pintar bruxinhas. Desde cedo nossas crianças são influenciadas por esses governos mundiais, tiranos, ímpios, malignos, pecadores. Mas o fim das organizações terrestres, elas virão. Todo o reino humano terá fim, juntamente com toda a forma de organização existente na terra. Diz lá em 2 Pedro 3,7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros, se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, quando nós vemos, olhamos aí, pare agora, dê uma analisada nos governos do mundo, como está a situação do mundo. O que nós vamos ver? Sociedade organizada, né? Como que está vivendo isso aí? As coisas vão permanecer assim para sempre? A pergunta que nós fazemos agora, segundo a luz da palavra de Deus, segundo o que Deus tem nos revelado, tem nos mostrado, né? Mas o que a palavra de Deus nos declara? Que todas as organizações terrestres acabarão com a chegada do reino de Deus. E isso explica no fato que o governo de Cristo, o que ele é? Ele é inteiramente diferente de tudo que a humanidade já viu e viveu. Então, queridos, no milênio não teremos organizações mundiais como ONU, FMI, OTAN, seja qual tipo de organização for, esses partidos políticos corruptos, não teremos. Também não veremos formas de sentimentos religiosos como islamismo, falso cristianismo, protestantismo, catolicismo, espiritismo, hinduísmo. Não veremos isso, falso judaísmo. Nós não veremos essas questões, né? Então, o que acontece? O mundo hoje nós vemos que ele contempla o fracasso das lideranças políticas e religiosas, estão fracassados. Não, porque hoje nós temos uma pessoa boa. Não, nós não temos, são fracassados. As nações têm convivido com a injustiça, desigualdade e a corrupção. As coisas somente vão mudar com o magnífico e glorioso retorno do Messias, aguardado o retorno dele. Ora, Maranata, vem Senhor Jesus. Com ele sim, os reis, rainhas, governantes, todos os continentes, conforme Isaías 2:3, terão que entregar o governo a Cristo e aos santos dos Altíssimos. As leis de seus países serão mudadas, pois haverá de se regrar unicamente pelos ditames da lei de Deus. Louvado seja Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, o eterno Deus. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será seu nome. Zacarias 14:9. Então, nosso objetivo, queridos, é mostrar que a terra no futuro será governada por um único rei, nosso Senhor Jesus Cristo. A humanidade está toda corrompida. Não existe um lugar no mundo, lugar sequer, em que predomina a paz, a justiça e a verdade. As regras aqui se definem por quê? São aquelas de cunho patrimonial que demonstram a força do dinheiro. Bons costumes não existem, acabam vencidos pela modernidade. E por que não dizer, pelo aumento dos vícios da iniquidade. Tudo isso há de ser transformado pelo Espírito vivificador daquele que será rei sobre toda a terra. Ora, vem Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, paz seja convosco.
Senhor.